Boa noite, paz do Senhor Jesus Cristo. Primeiro eu quero agradecer o honroso convite e dizer que eu estava muito bem acompanhado, porque de um lado Jesus, do outro Messias. Não podia estar melhor. Eu perguntei para o pastor Ney Messias se ele é parente do outro Messias, o Jair Messias, né? Mas obrigado, pastor, que Deus abençoe muito o seu ministério. Uma igreja muito bacana, muito bonita, né? Me agrada muito, muito legal. Tenho certeza que o Espírito Santo está muito presente aqui. Agradecer ao pastor Edson Rebustini, né? Cumprimentá-lo, né? O nosso presidente do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, pastor Levi, pastor Malta, cadê o pastor Malta? Está ali. Olha, eu geralmente tenho ido nas igrejas e tenho dado o meu testemunho, tenho falado sobre a minha experiência com Cristo, como aprendi o valor da oração com a minha mãe, como Deus me curou do câncer, como Deus me deu vitórias, como eu aprendi que a graça e a bênção dependem da misericórdia de Deus e não do nosso merecimento. Mas hoje eu estou aqui com lideranças e eu vejo que a gente se aproxima aí de uma reta final, de um período muito decisivo. E acompanhando aqui as palavras do nosso deputado federal Roberto de Lucena, que é uma pessoa que eu aprendi a admirar demais. É um grande deputado federal, honra muito o estado de São Paulo, em Brasília. Foi um companheiro de primeira hora. E, aliás, foi a primeira pessoa que me falou que eu ia ser governador antes de eu ser candidato. Antes disso ser cogitado. Eu entrei num restaurante, ele me abordou e me disse isso. Interessante, há muito tempo atrás. E eu ouvi as palavras do Roberto de Lucena falando, colocando como a agenda progressista tomou conta da América do Sul, tem tomado conta de uma série de países, nossos vizinhos estão sendo impregnados por essa agenda e a gente está vendo o que vai dar. E a gente está se encaminhando para um momento muito decisivo, um momento importante. O futuro do Brasil está em jogo, de fato está em jogo, eu não tenho dúvida disso. O Brasil, de fato, como colocou o Lucena, é hoje a grande resistência. Eu fico imaginando no que o Brasil passou nos últimos dias, eu tenho falado isso nas igrejas, eu comparo muito ao que o povo de Israel passou lá atrás, nos tempos de Samuel. Porque aquele povo sofreu com os filisteus. E quando o povo sofreu, a fé se abala, a fé ficou abalada. Muita gente se questionou o que devia fazer. Será que eu devo adorar deuses pagãos? Mas teve uma pessoa, teve um líder que conduziu aquele povo, e o que ele fez? Ele clamou ao Senhor. Ele não deixou ninguém adorar deuses pagãos. Ele clamou ao Senhor. E é interessante que eu estou no meu terceiro governo. E foi a primeira vez que eu vi um presidente da República clamar ao Senhor. Foi a primeira vez que eu vi um presidente da República ajoelhar. A primeira vez que eu vi um presidente da República chorar. E é interessante que tentam sempre passar a impressão que o presidente da República é um cara insensível. Esse cara insensível percorria as periferias de Brasília e abria a geladeira para saber se as pessoas tinham o que comer. Esse cara percebeu que com a política do fecha tudo, as pessoas iam passar fome, os informais não iam ter dinheiro, os estados iam perder a arrecadação, os servidores públicos iam ficar sem salário. E ninguém fala isso. Se o governo federal não tivesse feito o aporte direto de recursos para combate à pandemia, se não tivesse recompletado os saldos do Fundo de Participação dos Estados, do Fundo de Participação dos Municípios, manteve os fundos nos mesmos patamares de 2019, como se não tivesse havido perda de arrecadação. Se o governo federal não tivesse postergado o pagamento do serviço da dívida, a conta não ia fechar. Muitos municípios brasileiros não iam pagar salário dos seus servidores. Então isso é uma coisa muito grave e pouco falado.
E eu vi isso na pele, eu vi isso de perto. Eu vi na pele como o auxílio emergencial foi criado. Quando o presidente disse, eu não sei como é que essas pessoas vão viver. As pessoas vão ficar em casa, elas não vão ter como se sustentar, elas não vão ter perspectiva. Como é que o cara do churrasquinho de gato, eu me lembro bem disso, como é que o cara que vende churrasquinho de gato na porta do estádio vai viver se não vai ter jogo? Como é que o cara que vende biscoito Globo na praia, chamate na praia, vai viver se a praia está fechada e as pessoas não podem ir para a praia? Essa era a preocupação dele. Essas pessoas vão acabar cometendo atos extremos, vão acabar saqueando supermercados, a gente vai perder a paz, a gente vai perder a ordem. Nós temos que fazer alguma coisa. E aí foi criado o auxílio emergencial. Daí nasceu o auxílio emergencial. Nasceu com um valor, foi para o Congresso. Na discussão no Congresso se propôs um outro valor e o presidente pediu para aumentar o valor que o Congresso tinha proposto. Luciano acompanhou bem essa discussão no parlamento. Esse dinheiro do auxílio emergencial, num primeiro momento, virou poupança, porque as pessoas estavam numa insegurança tão grande que não sabiam o que ia acontecer no futuro, elas entesouraram. Elas não gastavam, elas seguraram o dinheiro. A crise foi tão grave, pouca gente sabe disso, que a gente chegou a um ponto que não se sabia se ia faltar papel moeda. O risco chegou a esse ponto. E esse risco foi muito bem administrado. E no final das contas se superou essa crise. O lançamento da nota de R$200 tem a ver com isso. Então essa crise foi suplantada. E esse dinheiro que virou poupança no primeiro momento, virou consumo no momento seguinte. Então isso moveu a economia. Se não tivesse sido o benefício emergencial e o Pronamp, se o governo federal não tivesse promovido uma forma de interromper contratos de trabalho com o governo arcando parte do custo, milhares de empresas fechariam. E nós teríamos milhões de desempregados. Então, no final das contas, se evitou um caos. O Pronamp e o benefício emergencial salvaram muitos empregos, salvaram muitas vidas. E apesar disso tudo, várias reformas foram aprovadas. Nenhum país do mundo, nessa crise, aprovou tantas reformas importantes. Quando a gente investiga as causas do baixo crescimento estrutural no Brasil, a gente volta lá atrás, nos idos de 14, os economistas diziam que o Brasil não crescia porque não tinha uma reforma da Previdência, não tinha uma reforma trabalhista, não tinha investimentos em saneamento básico, não tinha investimentos em infraestrutura, não tinha uma reforma tributária, não tinha uma reforma administrativa, não tinha investimentos em educação que produzissem resultado, tinha dificuldade de fazer negócio, a gente não avançava na questão do e-business. E é interessante, nesse período, né, de 2016 para cá, no governo Temer se aprovou a reforma trabalhista, mas no governo Bolsonaro se aprovou a reforma previdenciária, se aprovou o marco do saneamento. Só no ano passado, 50 bilhões de reais de investimento em saneamento básico foram contratados. Se aprovou muito investimento em infraestrutura, foram 167 leilões realizados em 3 anos e pouco, com 900 bi de reais contratados. A gente está chegando à casa de R$1 trilhão contratados, contratos assinados. Significa que nos próximos anos o Brasil vai virar um grande canteiro de obras. A gente vai ter muito investimento em infraestrutura acontecendo. Pode anotar o que eu estou escrevendo. Nós vamos ter muito emprego sendo gerado na construção civil. O mercado vai ficar muito aquecido. 900 bi de investimentos contratados não é pouca coisa. Essas obras vão acontecer agora. Daqui a pouco vocês vão ver o Trevo do Bom Sucesso acontecendo aqui em Guarulhos. Está no contrato da Dutra. Já está no contrato da Dutra, já está contratado. Vocês vão ver isso acontecendo, se tornando uma realidade. Né? Eu sei que vocês sofrem com isso hoje, mas é um assunto que está direcionado. Então a gente vai ver esses investimentos saindo do papel. O Brasil aprovou a Lei da Liberdade Econômica, aprovou o marco do gás, aprovou o marco das ferrovias, o marco da cabotagem, a autonomia do Banco Central. Ou seja,
As alavancas do crescimento foram acionadas. O Brasil tem tudo para crescer estruturalmente. E é interessante como as previsões estão sendo desfeitas. E aí, quando a gente percebe tanta previsão errada, a gente percebe que não é previsão, é torcida contra. Como se torce contra o Brasil? Como se torce contra o Brasil? Sabe por que as pessoas torcem contra a gente? Por causa da estética. Isso é o mais impressionante. As pessoas torcem contra o Brasil porque têm antipatia pelo presidente, que não gostam do jeito dele. Não importa se ele é honesto, não importa se ele resolve problemas, não importa se ele rompeu com aquela lógica de colocar nos ministérios apadrinhados políticos. Uma pessoa com meu perfil jamais seria ministro se o presidente fosse outro eleito em 2018. Nunca seria, eu jamais seria. Não era de partido político, era um técnico. Quem ia apostar num técnico? Os ministérios eram entregues a partidos. Esse aqui recebe esse, o PL recebe não sei o quê, o PSD vai ficar com esse outro aqui. Porteira fechada. Às vezes você tinha ministros e secretários que não entendiam absolutamente nada das suas áreas de atuação. Nada. Então ele teve essa coragem de romper. Pagou um preço caro por isso, muita oposição, mas rompeu. Teve essa coragem. Então ele brigou, lutou contra a corrupção, lutou contra o desperdício, aprovou reformas importantes, mas nada disso importa. As pessoas estão preocupadas com a estética, estão preocupadas com o politicamente correto. As pessoas não estavam prontas para a sinceridade, não estavam prontas para um cara que fala com o coração. Eles preferem, muitos brasileiros preferem ainda uma pessoa enlatada, moldada por marqueteiros, que fala o que o povo quer, fala o que algumas pessoas, o que alguma massa crítica quer ouvir, o que o jornalista quer ouvir, o que a mídia espera ouvir. Eu estou vendo jovens sendo moldados por influências, sem a menor preocupação com a família, sem a menor preocupação com valores cristãos, sem a menor preocupação com nada, por causa da estética. As pessoas estão preocupadas com a estética. Eu tenho antipatia com o presidente. E aí eu passo a torcer para o avião cair. Mesmo estando dentro do avião, porque eu não gosto do piloto. Fique imaginando se Samuel, quando chegou à casa de Jessé, escolhesse um rei pela estética. Davi não seria ungido. Com certeza o que moveu Samuel a ungir Davi não foi a estética. Aliás, não era a primeira opção de Samuel. Eu falo isso para muita gente, que o pessoal às vezes diz o seguinte: o presidente fala isso, fala aquilo, é grosso e tal. Eu digo, vem cá, Moisés não recebeu a ordem para construir uma casa? Recebeu. Ele não sabia com que material ele ia fazer. Podia ter feito de ouro, de prata. Deus disse para ele com que material ele ia fazer. Acácia. Deus escolheu o material para ele, acácia. Madeira dura, torta, difícil, né, de aplainar, de retificar, de trabalhar, de botar alinhada, para ficar bonitinha. Deve ter dado um trabalho danado. Gente, a madeira é dura, a madeira é torta, mas é a madeira escolhida. É a madeira escolhida. Bolsonaro é duro, mas para mim é o escolhido, porque ele pegou um país com câncer, ele pegou um país doente e com muita coragem levou o país para frente. E aí, quando a gente fala que o pessoal torce contra, todo mundo dizia que o Brasil ia cair 10% em 2020, caiu 3,9%. O pessoal dizia que o Brasil não ia crescer em 2021, cresceu 4,6%. Aí o pessoal não se conforma. Vocês cresceram em 2021, mas era sob uma base pequena. Mas 2022 vocês não crescem. Vocês não vão crescer. Agora vai ser recessão. Vocês vão ficar estagnados. E aí no primeiro tri a gente cresce mais que Estados Unidos, país da zona do euro e Reino Unido.
E no segundo tri vai crescer mais ainda. Está todo mundo refazendo conta de crescimento, que já sabe que o Brasil vai crescer de 2,2% a 2,5%. Ah, vocês não vão gerar emprego. O desemprego é um problema. Aí a gente vai lá e gera 4 milhões de postos de trabalho. Aí o desemprego, que era 14,6%, cai para 9% e vai chegar a menos de 9%. Melhor resultado em mais de 10 anos. Aí você propõe medidas para combater a pobreza, para combater o aumento da inflação, a carestia. Vamos ajudar as pessoas, vamos aumentar o Auxílio Brasil. E o pessoal batiza o aumento do Auxílio Brasil de PEC kamikaze. Vocês vão arrebentar as contas do Brasil, vão arrebentar. E o Brasil está arrecadando 30, 40 bi a mais por mês. O custo de ajuda das pessoas foi de 0,5% do PIB. Os outros países que estão ajudando suas populações estão gastando de 1 a 2% do PIB. E da onde saiu o dinheiro? Dividendo da Petrobras, devolução de recursos do BNDES ao Tesouro. Em outros tempos, essas empresas não tinham nada para devolver. Então alguma coisa mudou nesse país. As estatais estão dando resultado positivo. Eu peguei um Porto de Santos, dando... Pastor Gesiel, que é lá da Baixada, que me honra aqui hoje também com a sua presença. Eu peguei um Porto de Santos dando meio bi de prejuízo, o maior porto da América Latina. Esse ano vai fechar meio bi de lucro. Correios, 3 bi de lucro. O suporte que o governo federal deu para estados e municípios fez com que a gente tivesse o melhor resultado fiscal desde 1991, 110 bi de superávit. E é interessante que, quando a gente fala que a gente conseguiu combater a miséria, combater a pobreza com auxílio, a gente pode pensar, poxa, estamos dividindo o bolo. Não, a gente está fazendo o bolo crescer antes de dividir, porque nunca se gerou tanta empresa no Brasil. Muita criação de empresa, graças à lei da liberdade econômica. Então o bolo cresceu, depois você foi lá e dividiu. Por isso que você está arrecadando mais. Você diminuiu impostos, que em São Paulo a turma aumentou, né? Estão lembrados? Aquela turma que queria fechar a igreja e tal, aumentou impostos. O governo federal baixou IPI, e ainda assim está arrecadando mais. O Brasil é o único país do mundo hoje que está crescendo, está gerando emprego e está vendo a inflação diminuir. O único, não tem outro. E aí, de repente, nada disso vale porque a gente está preocupado com a estética. As pessoas mais maduras entendem isso, mas não está fácil botar isso na cabeça do jovem. E aí a gente vê o grande risco, porque qual é o risco hoje? É a gente ver uma agenda progressista tomando conta do Brasil. É a linguagem neutra, é a ideologia de gênero, é a apologia à defesa do aborto, é a liberação das drogas. Esse é o risco. É um risco concreto à família. E me impressiona a própria agressão à igreja. E as últimas referências à igreja foram facção, máfia, e eu não preciso de pastor e nem de padre. É muito ruim isso. Isso me preocupa bastante. Então a gente está caminhando para um momento muito decisivo. Eu vi um presidente da República reunir lideranças no Palácio da Alvorada. Lideranças evangélicas. E eu nunca tinha visto isso nos meus tempos de Brasília. Eu vi algumas profecias se realizando. Eu vi o povo de Deus se unindo para defender a escolha de um ministro do Supremo Evangélico. E olha, eu vou falar para vocês, Satanás se levantou. Porque a oposição que o André Mendonça recebeu não foi descomunal. Fizeram de tudo para ele não ser sabatinado e não ser escolhido. O povo de Deus se uniu. O André venceu. O André foi escolhido, foi tornado ministro do Supremo. E é interessante, quando as pessoas louvavam a Deus pela vitória,
quando a primeira dama falava em línguas, ela foi ridicularizada. Eu vi as pessoas orando, clamando ao Senhor para que a gente superasse a crise. E é interessante, Deus está abençoando o Brasil. Lá no passado, quando o povo de Israel sofreu e Samuel clamou, Deus levou confusão ao exército filisteu. Eles perderam batalhas, os israelitas começaram a vencer batalhas, recuperaram seus territórios. Samuel ergueu a pedra da ajuda, Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E eu digo para vocês, até aqui nos ajudou o Senhor. E o Senhor vai continuar nos ajudando. O Deus de Samuel é o mesmo Deus nosso. É o mesmo Deus nosso. Ele não vai nos deixar na mão. Não vai nos abandonar. Vai nos ajudar. Eu creio na união do povo de Deus mais uma vez, para que a gente possa afastar determinados perigos da nossa sociedade, para que a gente possa continuar caminhando numa direção que é de prosperidade, que é de resultado. Porque imagina o seguinte: quantas coisas foram feitas. Às vezes eu olho para trás e não acredito. Num momento de pandemia, você conseguir fazer 167 leilões de infraestrutura e conseguir contratar 900 bi de reais. Nós privatizamos a Eletrobras. Sabe há quanto tempo a Eletrobras não participava de um leilão de energia? Há muito tempo. A Eletrobras tinha que investir 15 bi por ano, hoje investe 1,5. E o mais interessante, vendemos por 33,7 bi, segunda maior operação de mercado de 2022. Ainda estamos botando 32 bi dentro da conta de desenvolvimento energético para baixar a conta de energia. Então você vendeu a Eletrobras, botou 33 bilhões no bolso e vai baixar a tarifa. E ontem eu vi o candidato PT criticando a privatização da Eletrobras. A gente não pode ter retrocesso, porque o Brasil está diante de uma grande oportunidade. O mundo sofreu muito com a pandemia e com a guerra da Ucrânia. Muito. E percebeu que a estratégia de colocar todos os ovos na mesma cesta foi uma estratégia equivocada. As cadeias globais de produção se desorganizaram. As processadoras de alimentos não estão fazendo investimento porque não sabem se vão receber insumos. O mercado de óleo e gás se desorganizou completamente. Os países estão intervindo nas suas economias, proibindo exportações. Empresas vão procurar novos destinos. O Brasil está diante de uma grande oportunidade para se reindustrializar. Agora, para se reindustrializar, vai ter que ter choque de energia barata. Vai ter que ter mais facilidade, menos burocracia. A gente vai ter que continuar avançando na direção da liberdade econômica, na facilidade do doing business. A gente vai ter que continuar avançando na questão do governo digital. A gente vai continuar avançando na questão da diminuição do tamanho do Estado. A despesa administrativa caiu pela primeira vez desde a Constituição de 88. A gente vai ter que continuar avançando na questão do crédito. A gente vai ter que continuar avançando na redução da carga tributária, para ter um sistema tributário menos oneroso, menos regressivo. E tudo isso está na agenda. Agora, se a gente der um cavalo de pau, se a gente der a marcha ré, nós vamos perder uma tremenda oportunidade. Nós vamos ficar para trás. Isso é condenar a população brasileira à pobreza. Então me preocupa muito que às vezes as pessoas não enxerguem isso. E aí eu entendo que as lideranças têm um papel fundamental. Talvez, mais do que nunca, seja necessário que as nossas lideranças se posicionem, que as nossas lideranças tenham um lado nessa história. E nunca foi tão fácil escolher um lado. O problema é que, paradoxalmente, nunca foi tão difícil convencer as pessoas desse lado. Então a gente está numa encruzilhada. A gente vai para um combate duro e a gente tem que vencer esse combate pela fé. Eu não vejo outro caminho. Eu acho que a gente ou caminha na direção da prosperidade, da liberdade, da família, ou a gente vai pagar um preço. A gente vai padecer um bocado.
para perceber, puxa vida, acho que nós fizemos bobagem, e aí voltar atrás, só que anos depois, tendo perdido muito tempo. Eu me preocupo com o futuro dos meus filhos. Eu me preocupo com o futuro dos meus netos, que sequer estão projetados. Eu me preocupo com o futuro do Brasil. Não quero fazer parte da geração perdida. Não quero fazer parte de uma geração que não deixou legado. Eu entendo que a gente tem que deixar legado, a gente tem que servir e deixar legado. Então tem uma questão subjacente, tem uma questão que nos é apresentada hoje que é fundamental. E os líderes vão ter um papel fundamental nessa empreitada agora. A gente precisa pedir a Deus sabedoria para saber como se posicionar, como atuar nessa reta final. Porque a eleição deste ano, mais do que nunca, é decisiva. Mais do que qualquer eleição da nossa história recente. A gente enfrentou crises muito difíceis, mas conseguiu superar, fazendo reformas pró-mercado, mantendo um equilíbrio fiscal, contratando investimentos em infraestrutura, fazendo o bolo crescer, abrindo empresa, gerando emprego e agora combatendo a inflação. O pessoal fala tanto de problema institucional que o presidente da República abriria a mão de poder, permitindo a autonomia do Banco Central. E olha o legado que nós temos, um Banco Central autônomo. Foi o primeiro a subir juros, vai ser o primeiro a baixar juros, que foi o Banco Central mais eficiente do mundo no combate à inflação. Então, eu vi uma história de realizações nesses últimos anos. E é por isso que me preocupa quando a gente não enxerga o que aconteceu no Brasil nesse período recente. Se as lideranças não se posicionarem, eu vejo mais dificuldade nesse caminho. Então o apelo que eu faço é o seguinte: orem, peçam sabedoria, orem pelas nossas lideranças, orem por nós, para que a gente possa seguir o caminho correto, para que a vontade de Deus se faça no Brasil, para que o povo de Deus possa se unir e a gente possa ter aí para frente um período de prosperidade, para que o Brasil possa caminhar na direção da sua vocação, que é ser grande, para que a gente olhe mais os fatos e menos a estética, para que a gente possa seguir mais o coração e que a gente possa seguir o caminho do Espírito Santo. Então é o pedido que eu faço a todos os senhores: orem, orem bastante, para que Deus nos dê sabedoria, para que Deus mostre para nós o caminho. Obrigado pela atenção.